Bom, bom dia a todos, as pessoas que estão assistindo neste momento. Eu quero perguntar a vocês se vocês estão bem. Espero que estejam bem. Aqui estamos dando início a mais um momento desse lindo projeto da ANAM, que se chama Esperanças Garcia, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, cujo tema principal é Mulheres Negras da Base ao Topo. E hoje eu tenho o prazer de receber como nossa convidada a advogada Sheila Maiane da Silva Freitas. Ela vai nos apresentar o tema Quando mulheres negras ocupam espaços, elas transformam e abrem caminhos. E aí, agora eu vou passar aqui para vocês o currículo maravilhoso que a doutora Sheila tem. A doutora Sheila, ela é pesquisadora do programa Abdias do Nascimento, mestranda do programa de pós-graduação em Serviço Social e Direitos Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em 2023, especialista em Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em 2017, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Jaguaribe, em 23 de maio de 2022, advogada especialista em litigâncias de gênero e racial, vice-presidente da subseção Litoral Leste, presidente da Comissão da Mulher, advogada OAB Litoral Leste, vice-presidente da Comissão da Promoção de Igualdade Racial da OAB Ceará e presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher de Araçati, Ceará. Bom, eu esqueci de me apresentar, eu sou a doutora Neide Valentim, sou aqui do Rio de Janeiro e tenho o prazer de trazer a nossa convidada, tá? E ela vai agora dar início, e eu queria dizer para a senhora, doutora, e convido a senhora a tomar posse da sua tribuna. Olá a todos e a todas que nos assistem, que irão nos assistir. Estão me ouvindo bem? Me ouve bem, doutora Neide? Sim, sim. Eu gostaria de me autodescrever. Eu sou Sheila Freitas, eu sou uma mulher negra que estou usando uma roupa branca, tenho os cabelos cacheados, bem volumosos, uso um óculos roxo. E estou usando um brinco dourado grande e estou com um batom bem vermelho. É, Gostaria de dizer que é um prazer estar participando desse terceiro encontro de mulheres negras, Esperanças Garcia, da ANAM, que é um evento maravilhoso e que desde a terça-feira que nós estamos tendo momentos grandiosos. Quero informar também para todos os participantes que aqui é um encontro, é um momento de conversas, é um momento de trocas, é um momento da gente se aquilombar, de trocarmos informações. Se tiverem perguntas, por favor, façam, né? Não fiquem com as dúvidas. Se tiverem alguma contribuição, será maravilhoso ouvir a contribuição de todos e de todas. Essa as minhas palavras hoje, ela é fruto de pesquisas, né, e fruto também da minha vida diária. Rosas Negras do Poder, quando mulheres negras lideram, ela transforma as vidas e abrem caminhos, porque isso é uma forte verdade. Desde da terça-feira, que muitas mulheres estão abrindo caminhos para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje todas vocês estivessem aqui nos assistindo e nos mostrar, aparecer, faz com que mais pessoas negras, mais mulheres, mais meninas, elas se sintam representadas e elas tenham a consciência que podem ocupar todos os espaços. Olha só que maravilha e que chique. Eu no YouTube. Daqui a pouco, o meu filho vai estar com os amiguinhos dele mostrando: olha, minha mãe estava no YouTube.
né? Que para ele, uma criança, é uma grande alegria e também é um momento de honra, né? De orgulho de ver que a mãe está no YouTube, onde é um local que ele e os colegas acessam para ver desenhos, para ver os ídolos da idade dele. Então, assim, nós mulheres negras temos sim que estarmos ocupando todos os poderes. Por quê? Porque quando a gente pensa em liderança, quando a gente pensa em cargos de poder, em cargos de destaque, quem é que vem à nossa imaginação? Quem é que, quando a gente vai pensar numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados, no Senado, numa grande empresa sendo CEO, sendo conselheiros dessa grande empresa, quem é que a gente vê nesses espaços? Quem é que a gente imagina estar nesses espaços? Quem é que ocupa a presidência? Quem é que é o diretor da faculdade? Quem é o reitor? Quem aparece nas tribunas? Quem aparece no nosso STF? Então, assim, a gente vê, a gente está no nosso imaginário pessoas brancas, né? E muitas vezes homens brancos. Mas e aí? E quando a gente vê uma mulher negra nesses espaços? Será que uma mulher negra nesses espaços de poder é uma coisa natural? Nós estamos acostumados e acostumadas a estar vendo mulheres em posição de destaque? Será que esse poder ele é diverso? Ele tem cores diversas ou ele ainda é só uma cor? Então, essa fala de hoje vai nos levar a refletir a isso, a refletir que os nossos espaços ainda têm só uma cor e um gênero, mas que nós podemos sim estarmos mudando essa realidade. A dificuldade de nós mulheres estarmos em lugares de liderança não existe porque nós não temos capacidade para liderar. Ela existe por conta de toda uma trajetória histórica. Se nós formos pensar que até 1962 nós mulheres éramos tidas como relativamente incapazes, que nós dependíamos de um homem para dizer que poderíamos ou não estar estudando, estar trabalhando, estar construir alguma coisa nossa, a gente vê que a nossa liberdade de ocupar espaços ainda é muito recente. E toda vez que nós ocupamos um espaço antes dessa data, foi porque um homem nos autorizou. Eu estava vendo uma exposição da primeira promotora de justiça aqui do estado do Ceará. E ela foi a primeira mulher a entrar na Universidade Federal do Ceará para cursar a faculdade de Direito. Mas ela só pôde fazer isso e assumir como a primeira advogada e ser a primeira promotora porque o pai dela autorizou. E ela é uma mulher que nunca casou, nunca construiu a sua própria família, porque a gente vai ver durante essa fala o quanto é difícil nós chegarmos a ocupar um espaço, nós permanecer nesse espaço e nós ascender dentro desses espaços, porque nos é negado muitas coisas. Mas isso também nos mostra que nós nunca estivemos ausentes da história, seja do Brasil, seja do mundo. Nós, mulheres negras, nunca saímos da construção deste país. Estivemos só ausentes dos retratos oficiais do poder, mas nós sempre estivemos é, sendo protagonistas em algum momento ou em alguma parte da história. Em Casagrande Senzala, em Rebeliões da Senzala, que é um livro de Clóvis Moura, ele diz que sempre quiseram mostrar as pessoas negras como pessoas submissas, como pessoas que aceitavam passivamente a sua condição de escravizada. E a história nos mostra que não é assim, que nós, pessoas negras,
que nós, mulheres negras, nós nunca fomos passivas, muito pelo contrário, nós sempre ocupamos territórios e sempre lideramos, seja a nossa família, a nossa casa, a, o território que nos circula, os quilombos. E nós temos como exemplo Teresa de Benguela. Dia 25 de julho foi instituído em 2014 como o como o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Assim como também é o Dia Internacional das Mulheres Negras, Latinas, Americanas e Caribenhas. E esse dia não foi dado, né? Não foi uma coisa que alguém chegou e disse: ah, vamos instituir esse 25 de julho como mês das mulheres negras. Vamos instituir o 25 de julho como Dia Internacional de Teresa de Benguela. Não. Foi a partir de movimentos feministas, do movimento feminista negro, foi a partir da união de mulheres negras, foi a partir dessas mulheres negras ocupando esses espaços de destaque, esses espaços de liderança, que essa data foi possível. Teresa de Benguela era tida e é tida até hoje como a rainha do quilombo. Ela foi uma mulher que nos ensina que negras não começaram a liderar agora. Ela é uma mulher negra que liderou o quilombo de Quariterê, no território de Mato Grosso, no século XVIII. Ela é uma mulher que ela organizou a defesa do território. Ela articulou pessoas negras e indígenas, administrou relações comunitárias e estruturou a produção e conduziu um sistema político. A Teresa de Benguela, ela governou um quilombo por mais de 20 anos, até a sua morte. E essa administração dela e essa liderança dela nesse quilombo foi uma liderança organizada, organizada socialmente e politicamente, porque existia um conselho onde, nesse conselho, ela se reunia para para determinar quais seriam as decisões tomadas no quilombo. Então, assim, então nós mulheres somos protagonistas também da história. E a gente não pode esquecer, junto da história de Teresa de Benguela, também da história de Dandara, né, que não foi só a companheira de Zumbi, mas teve também papel muito importante na construção e na liderança do Quilombo, na liderança do Quilombo. Então, assim, isso só mostra que nós mulheres construímos a nossa liberdade. Mas que liberdade foi essa que nós construímos e que estamos tentando construir até hoje? Porque não nos basta sair da senzala, se nós não ocupamos todos os espaços. Não basta possuir uma liberdade formal, se nós não temos uma economia, uma autonomia econômica. Não basta termos direito ao voto, se não conseguimos ser eleitas em condições igualitárias. Não basta ingressarmos na universidade se não encontramos meios para permanecer. E não basta chegarmos aos espaços de poder se precisamos adoecer para provar que merecemos estar neles. Então, o território do Quilombo, hoje, né, na atualidade, são as universidades, os tribunais, as câmaras municipais, os escritórios, os conselhos diretos, as organizações comunitárias, os movimentos sociais e os espaços digitais. Então, não existe mais aquele quilombo fechado, escondido, como nos séculos passados. Mas nós ainda precisamos nos aquilombar para nos fortalecer e sairmos vencedores das lutas que lutamos hoje. Porque a cada momento nós mulheres temos lutas novas
para vencer. Então, Teresa de Benguela, ela nos ensinou que ocupar um território é mais do que estar nele, é participar das decisões sobre o seu destino. Porque não basta ocuparmos um cargo de liderança. Nós temos que, a partir desse cargo, poder transformar, poder mudar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque a nossa luta não é individual. Porque por mais que eu esteja aqui, online, sozinha, em uma sala, mas a minha voz, as minhas palavras, ela tem que reverberar para outras pessoas, né, para a coletividade. Então a gente tem, né? Quando os números eles revelam a estrutura. Como eu falei, pode parecer que estejamos falando sobre histórias individuais. Entretanto, quando a gente observa os números, percebemos que existe ainda uma estrutura, que existe ainda uma forte diferença. Porque nós, mulheres negras, segundo dados do IBGE, nós somos 28% da população brasileira, mulheres negras, né? Em 2022, segundo os dados do IBGE, apenas 39,3% dos cargos gerenciais eram de mulheres, né, de todas as raças. Então, todos os cargos gerenciais, de acordo com o IBGE, em 2022, eram ocupados por apenas 39,3% da população feminina. Em 2021, 29,5% dos cargos eram ocupados por negros e pardos. Porém, apenas 14,6% estava na faixa elevada de salário. Em 2024, as pessoas brancas recebiam, em média, 65,9% a mais que as pessoas pretas ou pardas. O rendimento médio por hora era de R$ 24,60 para pessoas brancas e de R$ 15 para pessoas pretas ou pardas. Ou seja, a história nos mostra que, apesar de sermos maioria, ainda nos encontramos em lugares subalternizados, em lugares onde a nossa liderança não consegue ser efetivada, porque muitas vezes estamos sozinhas. Estamos sozinhos nesses espaços. Então, e ser solitário nos faz com que a nossa luta ela enfraqueça. Ela faz com que as nossas metas possam até demorar a serem conquistadas, mas isso não impede de as conquistarmos. Então, o que esses números nos dizem? Esses números nos dizem que esforço individual é importante, mas não é suficiente para romper as desigualdades estruturais. Esses números nos mostram também que uma mulher negra, ela pode estudar, trabalhar, desenvolver competências e conquistar títulos, e ainda assim poderá receber menos, ser preterida em uma promoção, ter sua capacidade questionada e encontrar menos oportunidades de liderança. Então precisamos abandonar a ideia de que todas as pessoas partem do mesmo lugar. A meritocracia somente pode ser utilizada como critério justo quando existem condições minimamente iguais de partida, percurso e chegada. Aí, algumas pessoas vão dizer que isso é mimimi. Aí vão dar o exemplo de três gerentes de bancos, uma mulher, uma mulher, uma mulher negra e um homem. Aí vão dizer, não são três pessoas no mesmo cargo? Três pessoas com a mesma qualificação? Sim, são três pessoas que têm a mesma qualificação, ocupam o mesmo cargo e concorrem a um cargo. A mulher negra, ela já vai sair em desvantagem em relação à branca, que já vai sair em desvantagem em relação ao homem. Então, assim, a nossa saída, elas não são do mesmo ponto. Nós não saímos da mesma linha. Por isso que para a gente é muito mais difícil, mas não impossível. Então, quais obstáculos foram colocados no caminho
E quem teve o poder de retirá-los? Então, os nossos obstáculos, eles são muitos. Cida Bento, no livro dela, O Pacto da Branquitude, ela dá um exemplo que ela trabalhava numa empresa, no departamento de recursos humanos, onde ela indicava pessoas a serem contratadas pelas empresas. E ela enviou para uma determinada empresa uma mulher negra que usava turbante, que tinha um cabelo volumoso, que usava roupas de cores vibrantes. E apesar de toda a qualificação dela, ela não foi aceita no cargo. Isso por quê? Porque ela não se enquadrava nos padrões que a empresa exigia. Aí Cida Bento até coloca no livro assim. Então quer dizer que para o cargo não havia necessidade de você ter um bom currículo. Bastava apenas você ter o cabelo liso e usar terninho mais parecido com as pessoas brancas. De uma forma de você querer se igualar, né, à branquitude. Então, são vários os obstáculos que encontramos desde criança, desde criança até na fase adulta. Quantas vezes vocês veem uma criança negra sendo anjinho no mês de maio? Quantas vezes você vê uma criança negra sendo Nossa Senhora para ser coroada? Então, assim, são obstáculos que são enfrentados a vida toda, né? E que nós temos que estar sempre lutando, tentando uma educação antirracista, tentando um letramento racial para diminuir esses obstáculos. Até aqui tudo bem, doutora Neide? Alguma pergunta, alguma colocação no chat? Ainda não, doutora. Até aqui tudo bem. Então vamos, mulheres negras no direito e no sistema judiciário. É, eu faço uma pesquisa no meu mestrado sobre mulheres negras, que eu pesquiso gênero, classe e raça. E o meu foco de pesquisa são mulheres negras em espaço de liderança. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, porque eu acredito muito que ocupar espaços nos motiva e motiva outras mulheres a ocuparem espaços também. Quando uma mulher vê outra conquistando algo que elas achavam inalcançáveis, elas pensam: se essa mulher pode, eu também posso, eu também vou conseguir. E no judiciário, o número de magistrados negros, pretos e pardos são pouquíssimos. No último censo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, só 1,7% dos magistrados e magistradas eram autodeclaradas pessoas pretas. 1,7% de todo um judiciário. E quando você pensa que é esse judiciário que está julgando pessoas, na maioria negras, será que esse judiciário vai ser realmente uma instituição neutra? Então, 13,12% de todo o sistema se autodeclaram pretos e pardos. Mesmo formando mais da metade da população brasileira, nós, negros e negras, ainda ocupamos uma pequena parcela do nosso judiciário brasileiro. Então, as instituições não existem fora da sociedade. Elas carregam suas desigualdades, seus valores e suas relações de poder. Eu estava esses dias lendo um livro, onde nesse livro era abordado a questão da. é, Era um livro de Michel Alcoforado, que é coisa de rico, e eu tava lendo a parte dos diplomatas brasileiros onde os diplomatas diziam assim, que desde da época do Lula, onde Lula abriu o concurso para diplomatas em 2008, que entraram mais de 100 diplomatas de todas as classes, de todos os níveis, que não ficou mais como era.
Porque os diplomatas, antes dessa data, eles estavam lá desde sempre. Eles aprendiam a ser diplomatas com os pais, que eram filhos de diplomatas, netos de diplomatas, bisnetos de diplomatas. Então, eles aprendiam coisas que não se ensinava na academia. Eles já aprendiam a ser diplomatas desde berço. E isso é tão interessante porque quando a gente vê um judiciário, a gente percebe mais ou menos isso. Que o juiz é porque o pai é desembargador, é porque a mãe era desembargadora, o avô já foi juiz. Então, assim, tem uma continuidade de padrão no judiciário. E não só no judiciário, tem uma continuidade de padrão na medicina. Quando você vai para uma colação de grau de médicos, aí eu fui uma vez e eu achei muito interessante, porque chamavam Fulano Castelo Branco. Aí a família gritava, mais um, mais um. E por quê? Porque não era o primeiro. Já era assim uma continuação da família nessa questão de ter os filhos médicos. Então assim, então há essa continuidade que também acontece na política. Você vê que existem famílias que estão ocupando a política há muitos anos. Foi o avô que teve não sei quantos mandados, depois o filho, depois o neto, aí tá preparando uma neta porque as mulheres tá na moda as mulheres no poder, também nessa questão da política. Então, assim, há uma continuação da família, há uma continuação no padrão das pessoas que ocupam determinados lugares. Mas, como eu volto a dizer, não adianta só colocar pessoas para representar, para ser por conta da paridade que é lei. As pessoas que ocupam os espaços de poder, elas têm que fazer a transformação, elas têm que tentar transformar os espaços em que ocupam. Precisamos lembrar de Esperança Garcia, que era uma mulher negra escravizada que, em 1770, escreveu uma petição denunciando as violências que sofria e reivindicando proteção para si e para seus filhos. Esperança Garcia foi reconhecida pela OAB como a primeira mulher advogada, né, por ter feito uma petição, um habeas corpus. Por ter escrito um habeas corpus para defender os seus filhos e os demais, para que seus filhos e os demais eles fossem libertos. E ela utilizou a fundamentação aprendida com os jesuítas, que quiseram apagar a religião de origem dela, fazendo com que ela se convertesse ao catolicismo, e a partir disso ela ela fez essa petição fundamentando sua base nesse cristianismo. Então, a Esperança Garcia, ela fez a diferença na posição em que ela se encontrava, de negra, né, de alfabetizada, negra alfabetizada, que tinha o conhecimento político, social e utilizou para romper barreiras e buscar a liberdade dos seus. Aí aqui eu cito também, na atualidade, Lívia Santana Vaz, que é promotora de justiça e referência no enfrentamento ao racismo, Vera Lúcia Santana Araújo, que é jurista e ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, que são mulheres que estão fazendo, né, a diferença, no sistema judiciário, em suas categorias, em suas épocas e sendo representação para nós, mulheres negras. E ser essa representatividade é também ampliar as experiências presentes nas decisões, questionar padrões considerados universais, democratizar as instituições, produzir pertencimento e fazer com que uma menina negra consiga imaginar onde antes ela não se via. Por quê?
Porque é muito importante você saber que existiram pessoas que abriram portas, que abriram caminhos para que você consiga alcançar alguma coisa, que você para que você consiga realizar os seus sonhos. Na minha pesquisa do mestrado, eu falo de uma situação de muita pobreza na qual eu vivia quando criança e adolescente, e uma professora contando uma história também similar me fez ver que se aquela professora estava ali sendo referência para mim, eu poderia conseguir conquistar alguma coisa e ser referência para outras pessoas. Por isso que quando me chamam para palestrar nas escolas, quando me chamam para dar uma entrevista na rádio, eu faço questão de ir. Mesmo muitas vezes sem saber nem o que eu vou falar. Mas eu vou estar ali, ocupando aqueles espaços que não eram meus de origem, que não iriam me chamar há algum tempo atrás. Mas aí eu vou porque alguém vai me ver, alguém vai me ouvir e vai dizer assim: se ela consegue, eu também posso conseguir. E eu enfatizo muito que a educação, ela constrói, a educação, ela muda. Nós, negros e negras, fomos privados do conhecimento por muito tempo. Por muitos anos fomos privados do conhecimento, fomos privados do direito de estudar. Por quê? Porque só a educação transforma, como diz Paulo Freire. A educação ela vai transformar não a sociedade, mas ela nos transforma. E nós, a partir dessa transformação interior, porque a motivação ela tem que vir de dentro para fora, a gente vai se motivar a mudar a realidade ao nosso redor. E isso assim é de suma importância. Eu estou participando de um clube de leitura, né, do livro Rebeliões da Senzala, e eu ficava pensando, né, como é que no século XVIII, no século XIX, na Bahia existia 80% da população baiana era de negros, e esses negros, eles não conseguiram tomar o poder dos colonizadores. Aí é onde vem, porque esses negros, eles não eram unidos socialmente. Muitos deles queriam o quê? Fugir sozinhos, né? E eu costumo dizer que você até consegue fugir só, mas quando você foge em grupo, unidos, quando você se une por um propósito, você consegue o êxito de forma mais rápida e muitas vezes um êxito total. Nós vimos aí o levante do Malês, várias histórias que nos contam que nós negros nunca fomos passivos, né? Nós sempre lutamos pela nossa liberdade. Mas como muitas vezes o conhecimento nos foi negado, quando os escravizados chegaram, eles foram separados por religião, foram separados por fala, foram separados por tribos, ou foram unidos pela rivalidade de tribos rivais que já existiam no continente africano. Nós não conseguimos, né, nos organizar politicamente, socialmente, para fazer um levante e realmente nos libertarmos. Porque não foi a Princesa Isabel que nos deu a liberdade, mas sim foram muitas lutas, muitos levantes, né? Não foi passividade, né? Foi busca de liberdade que fez com que uma lei que fosse criada uma lei para nos libertar. Mas será que essa liberdade foi real? Aí fica a dúvida, né? Muito Aham, boas suas falas, doutora, muito potentes e importantes. Eu queria fazer uma pergunta, doutora, se a aham, doutora me respondesse, com relação a essa visão, né, maravilhosa que a doutora tem. E eu queria falar também, fazer uma pergunta sobre essa questão dessa percepção, a percepção do racismo, essa forma de perceber, né? E essa forma de pertencimento, porque, assim, a doutora falou de uma vertente, né? Mas o sofrimento negro, ele tem várias, a questão do negro tem várias questões, assim, várias capilaridades. Nessa questão do meu fato, eu falando por mim,
eu fui uma pessoa que sou filha de um militante, né, do movimento negro. Então, quer dizer, o conhecimento da minha ancestralidade já veio muito antes da escola, né? A percepção que eu tive com relação à vida, à história do negro veio da história antiga. Então, eu já tinha conhecimento de que haviam reinos, em que haviam mulheres que eram rainhas. Então, toda essa percepção, porque né, aquela época, né, que eu estudei na época, eu era criança na época da ditadura, era uma coisa velada e escondida, porém, o movimento negro tinha um acesso, né? Principalmente por causa do panafricanismo. Então, todos aqueles trabalhos de Sheikh Anta Diop, que falava da história antiga, dos reinos faraônicos, chegaram ao povo do movimento negro e a gente tinha esse acesso, né? Então eu não fui criada basicamente assim, entendendo a história da escravização, porque a escravização para mim foi só um detalhe. A escravização chegou para mim como algo assim, degradante, uma coisa assustadora, porque o que eu aprendi é que eu vinha de reis, rainhas, e que nós tínhamos uma economia, em que nós tínhamos um trabalho até tecnológico, nós produzíamos, né, sabíamos como produzir, trabalhar na produção do ouro, do ferro, da plantação, da agricultura, tudo isso me foi passado. Então, eu queria perguntar à doutora com relação a esse tipo de conhecimento, porque o que tem acontecido é que quando você chega na escola, as crianças, a partir de agora, quando elas chegam, o que elas têm de contato é com a escravização. Então, ela só vai ter o contato real com a resistência através dessas personagens, das personagens das quais a doutora falou. Mas a criança que sabe além disso, ela tem uma autoestima diferente. Então, eu fui criada numa autoestima de que eu sabia que eu tinha o meu lugar reservado. E eu sabia que aquilo era um absurdo. Quando eu cheguei na escola, eu falei: isso é um absurdo. Os racismos que eu sofri, eu não aceitava. Então, eu comecei a criar estratégias de vida para poder driblar todo esse sistema, porque nós sabemos que isso é um sistema, né? Ninguém consegue acabar com esse sistema de uma forma simples. Mas a gente pode fazer como os nossos ancestrais fizeram, né? Através de levantes, através de outros tipos de movimento, para trazer essa tal liberdade, que na realidade nós somos livres, nós sempre fomos livres, né? Mas essa questão do racismo, ele prefigura essa questão da autoestima, porque o racismo ele diminui a tua autoestima, faz você achar que você não pode, faz você entender que você não, aquele lugar não serve para você, porque eles te colocam, eles criam uma questão de você ter o seu lugar, né? Só que o nosso lugar é em qualquer lugar. Só que a gente passa a retrair por causa do racismo. Então, eu só queria falar assim, porque né, dentro de todo esse contexto que eu estou falando, eu queria saber da doutora o que a doutora acha com relação a esse tipo de base, porque o que eu fiz para chegar ao topo, como dizem, ao topo, foram criar estratégias, assim como a resistência criou, como os abolicionistas criaram, eu criei estratégias para chegar onde eu queria, e cheguei, né? Hoje eu moro até num bairro de classe média alta, eu moro no Rio de Janeiro, eu transito aqui em lugar, o bairro onde eu faço uma caminhada é o bairro símbolo do Rio de Janeiro. Então, mas para chegar a isso, foram várias conexões que eu fiz, várias situações que eu percebi que em certos lugares eu tinha que andar muito bem vestida, eu teria que me impor até pela roupa, eu teria que me impor até pela minha autoestima, mas foi a autoestima que eu recebi lá atrás que me trouxe essa possibilidade de agir assim. Então, eu queria saber com a doutora o que isso pode fazer, porque eu sou historiadora também, apesar de ser advogada, sou historiadora. E quando eu fui fazer um estágio numa escola, eu percebi que a escola era todas de professores de classe média e brancos. E essas crianças eram negras dentro da escola.
E o professor ameaçava simplesmente os alunos com um conceito tutelar, se não fizessem, não parassem de fazer bagunça. E mal o professor conseguia dar aula porque ele não tinha paciência. E a gente sabe que na hora dos concursos, os professores negros não estão lá. Quando você vai para a escola, você não percebe professores negros. Então, eu queria, dentro disso tudo, saber da doutora como é qual estratégias utilizar para que essa autoestima chegue ao coração desse negro? A memória afetiva dele fale sobre essa ancestralidade, mas de maneira rica, grandiosa. Doutora Neide, pela sua história, eu diria que a senhora cresceu num lar privilegiado, certo? Porque a senhora está no Rio de Janeiro, onde foi a primeira capital do Brasil, né? Tem toda assim uma história, uma cultura diferente. Eu não conheço o Rio, é uma das poucas capitais do Brasil que eu não conheço. Mas assim, eu moro no Ceará. E apesar de o Ceará ter sido o primeiro estado a abolir a escravização, né, em 1884, eu moro na terra de Dragão do Mar, que foi um dos pioneiros, né, uma das principais figuras nessa abolição da escravização aqui no Ceará. Porém, eu não cresci em uma cidade, eu não cresci em uma família, eu não cresci em uma sociedade que reconhecesse a pessoa negra. Eu ainda cresci na sociedade onde se acreditava, como se acredita até hoje, no mito da democracia racial, onde todos vivem bem, perfeitos e todo mundo tem o mesmo direito. Só que nós, por não trabalharmos tanto, por não nos esforçarmos tanto, a gente não consegue chegar aonde o branco chega, porque o branco vai estar lá por merecimento. Eu sou uma mulher que eu estou me tornando negra. A partir do nascimento do meu filho, que tem 8 anos de idade, a partir do conhecimento de uma pós que eu fiz em Direitos Humanos, onde eu estava estudando o extermínio do negro brasileiro, né, onde eu vi que muitos jovens negros estavam sendo exterminados no Maranhão, no Rio de Janeiro. Então eu disse: não, eu sou uma mulher negra, eu tenho que começar a estudar sobre isso e eu tenho que me conscientizar que eu sou negra. Porque eu ia dizer que eu era morena, uma morena clara, né? E não uma mulher negra. Por quê? Porque eu não. A minha avó era branca do olho azul. E eu morava com ela. Quando eu saía com ela, que as pessoas perguntavam, que ela me chamava e as pessoas diziam assim: ó, tua patroa tá te chamando. Eu não associava que era por conta da cor da minha pele. Eu pensava que o preconceito ele era social, do rico e do pobre, porque a gente cresceu numa sociedade assim, né? Onde a gente não, nós não fomos Uhum. ensinados que existiam pretos e brancos e que eles não eram iguais, porque a gente cresceu achando que o nosso lugar era igual ao branco, só que o branco, por ter mais direitos, por ter mais merecimento, por ser mais bonito, pelo negro querer ser branco, a gente não tinha o que lutar e a gente tinha que aceitar a subalternização. Então, no Beatriz Nascimento, ela vai dizer que a história do Brasil ela é escrita por mãos brancas. Então, se ela é escrita por mãos brancas, qual é o negro que a gente estuda na escola e a gente tem orgulho desse negro? Como é que a gente vai ter orgulho de pessoas passivas que aceitaram ser escravizadas? A gente só vê na escola a história do negro a partir, muitas vezes, da libertação da escravização. A gente não estuda esse negro antes, a gente parece que os negros surgiram dentro do Brasil. Exatamente. No meio do mar, no meio do oceano, os navios vieram, aí apareceram um monte de negro dentro desses navios e deixaram no Brasil. Ninguém estuda a história desses negros na África, a descendência desse povo negro, desse povo escravizado. A minha descendência. Uma amiga minha foi para a Europa e disse que achou lindo, porque foi numa casa e a casa tinha na parede a árvore genealógica da família. Desde ela, da amiga, até os bisavós, tataravós, a chegar nos reinados, nos impérios e tudo. Se a senhora me perguntar,
Quem é a minha bisavó, eu não vou saber dizer. A minha árvore genealógica eu não conheço. Por quê? Porque nós não somos educados a partir de um letramento racial, a partir de personagens negros, que nos faça com que tenhamos orgulho de sermos negros. Eu tenho um filho de 8 anos e o meu filho, ele tem o cabelo Black Power e ele adora fazer tranças na porque eu digo para ele que as tranças Nagô eram os príncipes africanos, os reis, homens empoderados, homens guerreiros. Então ele tem orgulho da cor dele, do cabelo dele, mas por quê? Porque eu, a mãe dele, estou fazendo esse trabalho dentro de casa diariamente, dizendo o quanto ele é um menino negro lindo e vai ser um negro perfeito e maravilhoso. Mas eu não tive isso. Teve um tempo que eu cortei o meu cabelo como o Joãozinho que chama, né? Por quê? Porque eu não tinha um pente para pentear o cabelo e não tinha cremes para cabelos cacheados. Né? Eu tenho 42 anos, há 30 anos atrás não tinha creme para cabelo cacheado. Tinha creme para alisar os cabelos, porque a gente alisando os cabelos, a gente ficava mais parecido com os brancos de cabelos lisos. Então, assim, para ter esse orgulho, a gente tem que fazer com que a lei que determina que as escolas eles tenham um ensino da história afrodescendente, ela seja efetivada. A história, ela tem que passar de ser escrita só por mãos brancas e passar a ser contada também a história dos negros que fizeram a diferença no Brasil. Tem que ser contada a história de Teresa de Benguela, de Dandara, de Dragão do Mar, de Zumbi dos Palmares, mas de forma a fortalecer, a não difamar, a não serem esquecidos, a não serem bárbaros, porque o que a história conta é isso, que os levantes que houve no tempo da escravização eram por choques culturais, porque aqueles negros que invadiam as casas grandes para matar os senhores não eram porque eles queriam liberdade, mas sim porque eles eram bárbaros. Então a história ela tem que ser recontada, ela tem que ser contada de maneira a fazer com que as crianças elas aprendam, as crianças negras, elas aprendam a ter orgulho da sua cor e da sua história, e as crianças brancas aprendam a respeitar a história do povo negro. E essas sim terem vergonha de seus antepassados por todo o mal que causou à humanidade, às pessoas negras, que na época nem considerados humanos eram. Eram considerados objetos, eram considerados animais. Tanto que as mulheres, muitas vezes, elas eram escolhidas para procriar, para ser procriadoras, para criar, para nascerem mais pessoas negras, para serem escravizados e para ser produto, né, de venda para os colonizadores. Então, assim, começa daí, começa da escola, da base, porque não adianta a gente estar falando e essa história não começar do básico, do ensino fundamental. Eu estou aprendendo agora. Eu ainda sou um aprendiz, eu ainda sou uma aprendiz da história. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai assim se revoltando com a história e como a história foi contada. Perfeito, doutora. Só para Sim, Aí, só continuando aqui a minha apresentação, aí eu faço o questionamento, o preço de ser a primeira ou a única, né? Muitas mulheres negras, quando chegam em espaço de poder, descobrem que são a primeira, a única ou uma das poucas. Isso acontece com as mulheres. Imagine com as mulheres brancas, imagine com as mulheres negras. Porque no STF só foi construído um banheiro para uma mulher em 2002, quando Ellen Grace assumiu, né, como ministra, né, há bem pouco tempo. Então, a mulher negra nos espaços de liderança, ela enfrenta uma vigilância constante. Se fala com firmeza, é chamada de agressiva. Se estabelece limites, é considerada difícil. Se demonstra emoção, dizem que não está preparada.
Se não demonstra, afirma que é fria. Se veste com elegância, questiona sua vaidade. Se usa trança, turbante ou cabelo natural, tentam desqualificar sua imagem profissional. É o que chamamos de competência sobre suspeita. Enquanto algumas pessoas recebem naturalmente a presunção de capacidade, a mulher negra frequentemente precisa apresentar provas contínuas de que merece estar ali. E isso é uma realidade tão do nosso cotidiano que nós temos aí um juiz negro no Tocantins, ou foi Roraima, se não me falha a memória, que foi exonerado porque, segundo ele tratava os seus colegas de maneira agressiva, né? Possa ser que seja, possa ser que não, mas é muito complicado porque a gente vê aí juízes fazendo coisa pior e não foram exonerados. Nós temos também uma juíza, eu acho que foi em Minas, se eu não estou enganada, que também foi exonerada do cargo por ações incompatíveis com o cargo, que aí isso aí é uma coisa que eu ainda vou me aprofundar mais, mas assim, mas era uma juíza negra, então o que foi que ela fez, né? Qual foi esse crime brutal que a fez ser exonerada do cargo? Quando a gente vê juiz corrupto vendendo sentença, recebendo propinas de várias formas, fazendo parte de facções, e aí, né? E a gente vê que não são exonerados. No máximo, recebe aquela aposentadoria compulsória e ficam recebendo o seu salário normal. Então é isso. Porém, nós chegamos porque muitas mulheres sustentaram a ponte sobre a qual caminhamos. O que é uma coisa que a gente nunca deve esquecer. Porque por mais que tenham as dificuldades, mas é, nós estamos hoje em locais e nós temos que respeitar. E nós temos que honrar a história daquelas mulheres que vieram antes de nós, que lutaram antes de nós para que nós estivéssemos aqui, tendo voz e vez e estarmos no encontro só de mulheres negras. Então não, eu trago aqui só para uma breve contextualização, só para relembrar, né? Eu trago aqui Sojourner Truth, que foi uma mulher negra que em 1851, em uma convenção sobre os direitos das mulheres, onde só se falava das mulheres brancas, ela se levantou e perguntou: "E eu não sou uma mulher?" Então, aquela mulher, naquele momento, no seu espaço de poder, ela fez um questionamento que é ouvido até hoje, que é falado até hoje. Nós temos Rosa Parks, que por conta de um não, um simples não, ela acabou com a segregação do transporte público em Montgomery por conta de um não, porque ela não baixou a cabeça quando um homem branco mandou ela levantar para ele se sentar. Então são mulheres que firmaram a sua posição e mudaram a história. Eu trago Lélia Gonzalez, que é uma filósofa que ensinou a olhar para o Brasil a partir das experiências das mulheres negras e latinos-americanas. Ela denunciou racismo e sexismo presente na formação social brasileira e valorizou os saberes produzidos por mulheres que a academia tentou silenciar. Trago para vocês Beatriz Nascimento, que apresentou o Quilombo não apenas como lugar do passado, mas como experiência viva de resistência, continuidade e organização negra. Era uma mulher que lutava pelos direitos de outras mulheres, para tirar as mulheres da violência, e ela foi morta, assassinada, porque fez com que uma amiga que sofria violência doméstica e familiar saísse desse ciclo de violência. Então, o ex-companheiro da amiga a matou. Eu, tipo assim, eu tenho uma admiração muito grande pela história, porque eu faço essa luta diária de lutar pelo fim, né, pelo combate à violência contra a mulher.
Nós temos Sueli Carneiro, que revelou como o racismo produz desigualdade não apenas por meio da exclusão direta, mas também pela desqualificação de quem pode ser reconhecido como sujeito do conhecimento. Né? Sueli Carneiro é uma das grandes filósofas, né, da nossa, da nossa atualidade. Uma mulher que tem uma casa, Sueli Carneiro, em São Paulo, que tem projetos grandiosos. Trago Conceição Evaristo, que foi a mulher que fez a abertura, né, desse mês do Julho das Pretas. Conceição Evaristo fez da escrevivência uma forma de afirmar que nossas histórias não podem continuar sendo contadas apenas por quem nos observou de fora, né? Por isso que Quarto de Despejo é um livro de Ana Maria Gonçalves que fez tanto sucesso porque ele fala da favela de dentro para fora, porque nós não precisamos que outras pessoas nos olhem como cobaias e vá escrever a nossa história. Nós mesmas podemos contar a nossa história. Trago para vocês Benedita da Silva, que foi a pioneira, né, a primeira senadora negra, que tem uma história de luta nos movimentos negros, que tem uma história de luta pelos direitos das pessoas negras na Constituição. E é uma mulher que ainda está na ativa, lutando pelos direitos de muitas, né? E ela abriu esse caminho para outras mulheres a ocuparem os cargos políticos. Trago para vocês Erika Hilton, que não tem uma pessoa mais pioneira, a primeira mulher negra e trans eleita para a Câmara dos Deputados da história do país. Então, são mulheres que abrem portas, né? São mulheres que abriram portas, nos locais que ocupavam, nos cargos de liderança que ocupavam, porque se elas estavam naquele momento tiveram coragem para dizer um não, para perguntar, e eu não sou uma mulher, é porque naquele momento elas estavam em espaços onde elas tinham um poder e utilizaram isso para escrever, para mostrar para o mundo que a mulher negra tem voz, tem força, e onde ela lidera, onde ela está, ela lidera e ela transforma. Então, essas mulheres não receberam o poder como presente. Elas construíram, como a doutora Neide falou, elas construíram o poder como estratégia de sobrevivência e transformação. Então, o que a senhora fez, doutora Neide? Essas estratégias que a senhora traçou, quando a senhora falou que já tinha o conhecimento, mas que passou pelas dificuldades para chegar onde a senhora está, morando em um bairro bom do Rio de Janeiro, foram estratégias, né? A gente constrói estratégias para a gente sair daquele sofrimento, para a gente sair do lugar de subalternização, para a gente sair do lugar da pobreza, não só da pobreza econômica, mas da pobreza de conhecimento, da pobreza de oportunidades para transformar a nossa realidade. E já para terminar, né, porque temos aí a doutora Norma, que já está aí a postos, eu quero dizer que quando uma mulher negra ela lidera, ela pode transformar vidas, porque conhece muitas vezes em sua própria trajetória o que significa ter sua capacidade questionada, precisar conciliar trabalho e cuidado, enfrentar limitações econômicas, não encontrar pessoas parecidas consigo nos espaços de autoridade, atravessar ambientes que não foram pensados para recebê-la. A transformação não pode depender também somente da força individual das mulheres. A gente precisa sim de políticas públicas, a gente precisa de mais políticas de cuidado, a gente precisa de mais incentivos, de mais cotas. A gente precisa que o Estado também forneça possibilidades para que nós mulheres possamos cada dia mais estarmos sim em locais de destaque. A nossa força não pode ser usada como justificativa para a ausência de proteção, cuidado e políticas públicas. Não chegamos sozinhas. As mulheres negras não começam a liderar quando chega aos gabinetes, às universidades, aos tribunais ou aos parlamentos. Nós já liderávamos antes de sermos reconhecidas. Liderávamos nossas famílias, nossas comunidades, nossas lutas e nossas estratégias de sobrevivência. O que fazemos agora é reivindicar também o direito de decidir institucionalmente os rumos da sociedade. Somos rosas negras, não porque nossos caminhos sejam sempre delicados, mas porque aprendemos a florescer até mesmo em terrenos que tentaram negar nossas raízes.
Então eu digo para todos e todas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, que a nossa chegada nunca termine em nós, que cada espaço ocupado por uma mulher negra se transforme em porta aberta para muitas outras, porque como diz Conceição Evaristos, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Muito obrigada. Parabéns, doutora. Caminhamos agora para o fim. Quero falar aqui um pouco do que a doutora falou, né? Vivemos uma fragmentação de saberes, né? O sistema tem colocado essa fragmentação justamente para que não haja essa consciência, né, de quem somos, né? E aí a doutora provou que quando sabemos o que quem somos e que somos, nós saberemos para onde iremos, né? E nós teremos o nosso rumo certo. E a doutora falou tudo isso com muita excelência, com brilhantismo, sabendo sempre que o conhecimento liberta, né? O conhecimento é que abre os caminhos para chegarmos onde queremos, né? Muito bem, doutora. Muito obrigada pela sua participação. E, por fim, agora eu quero. Eu quero só fazer mais uma vez um agradecimento à ANAM pela Aham. oportunidade, na pessoa do presidente, o doutor Estevão, né? E quero agradecer a todas as pessoas que estavam aqui me ouvindo, a minha amiga Valéria, que estava aí comentando, né? Dando um exemplo da vida dela, de como ela sofreu essa questão de não ocupar os espaços por ser mulher e por ser negra. Gostaria também de agradecer a presença da Norma, né? E dizer que é sempre um prazer estar participando desses espaços, porque, volto a dizer, nós temos sim que ocupar os espaços que não nos eram dados antigamente. Isso. Eu também quero agradecer a Anã pelo convite, por fazer essa mediação maravilhosa, muito importante, e também pelos responsáveis pelo evento, sem a qual não conseguiremos tais êxitos, né? Muito obrigada pela participação de todos. Estamos agora terminando e vamos para o próximo bloco. Doutora